Meus queridos, aqueles que não foram para suas classes, por gentileza, eu preciso que vocês, em nome de Jesus, venham para frente. Por favor, é um pedido. Vocês podem fazer esse favor para mim? Quebra esse galho para o pastor, vamos? Vem para frente, é necessário que vocês estejam à frente, para a gente ficar juntinho, irmão. Às vezes você tem uma dúvida, às vezes você não vai ouvir, né? Os homens aí, o núcleo base já vem subindo, rapaziada que é o chefe da família, pode vir, núcleo base, vamos embora para frente, né? Se você não está numa classe, por gentileza, venha para frente, tá bom? Não dê trabalho para o pastor que está aqui, para ter que ir aí atrás, amém? Por gentileza, enquanto você vem vindo nós vamos começar o nosso estudo, né? A gente encontra lá no livro de Apocalipse, né? Continuando nossos estudos no livro de Apocalipse, né? Dando sequência a esses estudos, vamos começar o capítulo 1 hoje, tá certo? E eu creio que vai ser bênção, irmão, né? Eu creio que você vai entender um pouquinho mais do Apocalipse, desmistificar as coisas, né? Já vou ficar rindo à toa, lá, já vou participar dos estudos. Ele fala, eu estou nadando de braçada. Mas vocês também vão alcançar isso aí, tá certo? Então, vamos estudar um pouquinho mais o Apocalipse, ok? Senhor, nosso Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa conduzir nossos estudos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nosso discernimento, e que, através da Tua graça, Senhor, nós possamos alcançar essa revelação ao qual o Senhor derramou sobre nossa vida. Senhor, tira tudo aquilo que não provém de nós, tudo aquilo que possa roubar nossa atenção, Senhor. Seja o que for, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo. Nos dê, Senhor, a Tua presença e que possamos ter a nossa mente consagrada e cativa a Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós falamos lá dos estudos do Apocalipse, nós demos as ferramentas, né? Nós vamos abrir no capítulo versículo 3, tá? E nós vamos entender um pouquinho algumas coisas que antes nós ainda não trabalhamos, né? Você não se assuste, meu irmão, porque muitas das vezes o livro do Apocalipse ele vai trazer questões extremamente doutrinárias, tá? E essas questões doutrinárias, muitas das vezes, vão confrontar a gente. Ninguém está aqui para abrir confrontos toda hora. O livro do Apocalipse é um livro de bênção, vai tratar das bênçãos do Senhor para nós, vai falar de muita vitória, de muita bênção, de muitas fórmulas para você alcançar a sua vitória, mas também vai ter horas que ele vai cortar mesmo na carne. Ele vai cortar porque é necessário que isso aconteça. Até porque você vai reparar que o contexto ao qual ele foi escrito está numa situação onde que coisas têm que ser consertadas. Tá certo? Então, não é porque o pastor está gerando uma questão de querer doutrinar a igreja, não, é porque a própria palavra ela faz isso. Então, se chegar uma hora que nós tivermos que tratar de doutrina, nós vamos tratar. Tá certo? Vai ter horas que vamos ter que parar o livro e ir para outros livros da Bíblia e ficar em alguns capítulos desses livros. Para quê? Para que a gente entenda o contexto ao qual Jesus Cristo está falando. Então, a gente vai parar em Daniel, muito em Daniel, tá? Ezequiel. A gente vai ter que ir lá no capítulo 7 de Daniel, entender o contexto, por que foi falado. Mas isso vai ser mais à frente. Hoje, no capítulo 1, você vai ver duas coisas. O prefácio do livro e a introdução. Tá? O capítulo 1 é um livro. Quando você abre o teu livro lá, qualquer livro comum que você leu, tem o que lá? Prefácio, não é isso? O que o prefácio faz? Vai identificar quem? O autor. Identificar o escritor. O livro, o autor é um, o escritor é outro. Às vezes a gente fala, quem é o autor do livro do Apocalipse? Nós falamos, João. Não, o autor quem é? Jesus. Porque não foi ele que deu a revelação? E quem é o escritor? João. Então a gente fala algumas coisas erradas, e a gente precisa consertar algumas coisinhas, né? Que nós temos que ajeitar na nossa forma de falar. Mas porque todo mundo fala, a gente acaba falando também. Então, no capítulo 1, vamos tratar disso, né, desse prefácio, quem é o autor, quem é o escritor, sobre que condições foram escritas as palavras do Apocalipse, tá certo? E a introdução vai dar um panorama geral do assunto. O capítulo 1 é isso, um panorama geral na introdução e o prefácio identificando quem escreveu. Mas, por incrível que pareça, tanto no prefácio como na introdução vão surgir questões de doutrina.
Tá certo? Então, o Espírito Santo, né, o Senhor Jesus, ele cuida de tudo bem. E, olha, o livro é fantástico, porque, assim, quem gosta, que tem hábito de leitura, vai perceber que ele foi escrito de forma com muita técnica de escrita. É muito bonito ver a escrita de João, a forma que foi escrita, e como Jesus vai ditando e como João vai montando as coisas. É muito legal. Quem gosta de literatura, pessoal que gosta, professor de literatura, olha, o livro do Apocalipse é muito show mesmo para você ler, tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 3, nós vamos começar a nossa leitura. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos lá. Vamos entender o contexto. Primeiro slide, por favor. A apresentação, né? Vamos apresentar. O autor, né? O autor é Jesus Cristo, mas quem escreveu foi João, o apóstolo. Ele estava onde? Exilado na ilha de Patmos. Tá? Essa ilha de Patmos é mais ou menos na frente, ela é mais ou menos numa região, na frente das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Né? Então, ela tem aquela costa das igrejas da Ásia, e aquela região ali, ela é do Mar Egeu, ela é cheia de arquipélagos. Tá? Características geográficas da ilha: extremamente árida e rochosa, rocha vulcânica. Tá? Então, João não ficou lá curtindo férias. Vocês já viram alguns desenhos que antigamente os presos ficavam quebrando pedra? Já viram isso? João estava lá quebrando pedra, tá certo? E por que João foi exilado? Pelo amor da palavra de Deus. Quem era o governante? Né? Quem era o governante que estava lá? Ó, conquista de Alexandre, Domiciano, que tem mais 2 aí na frente aí dele, tá? As perseguições cristãs começam com Nero. Só que Nero ele não perseguiu os cristãos pela fé. Não foi por causa da fé. Tá certo? Ele perseguiu porque havia uma decadência do império. E ele tinha que achar o culpado daquela decadência. Porque ele não, todo mundo que é culpado hoje não quer assumir a culpa daquilo que faz, né? Principalmente na política. Sempre joga para alguém. E não foi diferente naquela época. Como os cristãos eram um povo de minoria, era uma minoria, um povo pacato, que estava sempre em oração, buscando pelo reino de Deus, o que aconteceu? Nós temos que achar um culpado para esse caos que nós estamos vivendo. Né? E como a gente vai fazer? O que Nero faz? Bom, só tem um jeito. O único povo que não é agressivo, que prega a paz, que prega o amor, que a gente pode aniquilar, porque não vai haver guerra, quem é? Os cristãos. Então, os cristãos foram o quê? Bode expiatórios de Nero. E aí começa uma grande perseguição aos cristãos. Olha lá, Nero perseguiu os cristãos em Roma, e não por causa da fé. Era um tempo de decadência da autoridade do imperador para reafirmar-se. Aí vem o quem? Vespasiano. Vespasiano vem após Nero. E o que ele faz? Bom, a gente não pode conter esse risco de, como imperadores, ficarmos mal na fita. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma religião que vai adorar o Estado e o imperador. Então, aí começa o quê? Uma forma de adoração. Qual era a religião de Roma? A religião de Roma era adorar o imperador. O imperador se tornou Deus. E aí ele mesmo colocou títulos nele de Salvador, de benfeitor, colocando ele como se fosse Deus. Deu para entender? Ora, automaticamente o que vai acontecer? Os cristãos vão fazer o quê? Não é uma revolta, vão falar, não, isso não é verdade. Só existe um só Senhor. Tá? Então foi assim que nasce esse culto imperial, essa idolatria imperial naquele tempo. Só que a idolatria a homens já surgiu em Gênesis, com Nimrod. O primeiro culto a seres humanos, o alto culto, a adoração ao ser humano, nasce lá em Gênesis, no capítulo, se não me engano, 6, estava naquele meio ali, onde fala, tão valente como Nimrod. Então se criou uma estátua de Nimrod e começaram a adorar o quê? Aquela estátua. Ele só copiou aquilo que já existia. Tá certo? Então começa uma idolatria.
Uma idolatria ao Estado. Então, se vocês pegarem filmes da Roma Antiga, vocês vão ouvir falar assim, títulos como Adeus a Roma. Vocês já ouviram falar isso? Adeus a Roma. Acontece. Se vocês virem filmes antigos, né, que vão datar aquele tempo, eles tratam Roma como se fosse uma deusa. E o imperador como se fosse um deus. O Nabucodonosor também fez isso, não fez? Fez a mesma coisa. Então, quando você vai transcendendo a linha do tempo, você vai observando que, como eu falei lá, alguns estudos atrás, o 666 nada mais é do que uma vontade, uma forma de vontade do homem ser o próprio Deus. Impelido por quem? Por Satanás. É por isso que João, lá na carta de 1 João, vai falar assim, filhinhos, já surgiram muitos anticristos. Porque é um sistema, esse sistema sempre vai da mesma forma, querendo apontar o quê? O homem impelido pelo diabo para se tornar um Deus dentro da sociedade, gerando idolatria. Tá certo? A gente está aqui no macro, tá? Quando a gente chegar nas cartas, nós vamos começar a pontuar isso no micro. Tá? Não é agora. Então, você vai vendo esse contexto, né? Vespasiano criou o culto aos imperadores mortos, além de atribuir a si mesmo títulos divinos como Senhor, Salvador. Domiciano, imperador tirano, está ali a data, impôs, aí sim, eles estão em Roma e agora eles vão impor que é em todo o império. Olha lá, em todo o império. É isso? A todos os povos dominados, inclusive culto ao imperador. Quem se recusasse seria perseguido e morto. E o que aconteceu com João? Ele foi perseguido, foi condenado ao quê? À morte. Né? E a tradição vai falar o seguinte, que na execução de João, ele foi jogado num tacho de óleo fervente. Só que não mataram ele não morreu. Então, se o cara não morre, o que a gente tem que fazer? Só tem um jeito, nós vamos botar ele longe da gente. Então, João era o líder, né? Entre aspas, não político, mas ele era atribuído como líder político, porque o Evangelho tem o poder de colocar as coisas da sociedade dentro do lugar, vamos falar assim. O Evangelho tem esse poder de cortar as coisas da sociedade em todas as áreas, economia, política, relacionamento com Deus. O Evangelho, quando chega, ele chega para mudar todo o contexto. Ora, e se vai atacar de alguma forma questões políticas, colocando no lugar, e se vai, de alguma forma, atacar questões espirituais, colocando no lugar, isso tudo vai contra quem? Vai contra Satanás. Então, Satanás, contra o sistema que Satanás, desde o começo da humanidade, com Nimrod, com Nabucodonosor e com tantos outros, esse sistema que ele sempre tentou implantar. Sempre ele tentou implantar. E se vai contra isso, logo, o que vai acontecer? Perseguição. Perseguição. Tá? Então, à medida que os tempos vão indo e as coisas vão acontecendo, vai estourar perseguição contra a igreja. Se você olhar dentro das sociedades onde a perseguição é grande, por exemplo, a religião base, eu não sei hoje, né, mas há pouco tempo atrás, da China, era o shintoísmo. E o shintoísmo nada mais é que o culto ao imperador. O shintoísmo primordial entende que o imperador é um filho de Deus. E depois aí vem surgindo as outras ramificações, mas todas elas têm o mesmo pano de fundo. Colocar esse homem como um centro de governo impelidos por quem? Por Satanás. Então, mais à frente, você vai ver a trindade satânica. O falso profeta, o anticristo e o dragão. É uma trindade. Um confronto entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estão me fazendo entender? Estão me fazendo entender, irmãos? Vocês estão conseguindo entender o contexto histórico? Então, lá atrás, eu falei o quê? Que nós usaríamos a questão histórica para explicar o que estava acontecendo ali. E por que João parou naquele lugar? Ele pregava o Evangelho, ele pregou o Evangelho. Ele era o líder da igreja, ele era o pastor da igreja de Éfeso. João, apóstolo, era pastor da igreja de Éfeso. Então, quando ele foi afastado, logo em seguida, um tempo, surge a carta à igreja de Éfeso. Ele está lá exilado.
E depois que ele é liberto, né, Domiciano cai, ele é liberto, eles liberam presos políticos, João é um deles, ele volta a pastorear a igreja de Éfeso até o final da sua vida. Dizem que ele morreu por volta de 90 e poucos anos, 96, 97 anos, em idade avançada. Foi o único dos apóstolos que morreu de causas naturais. Bem, meus irmãos? Então, esse é o contexto aí daquele tempo, a geografia política, a geografia física do espaço onde João estava, a geografia econômica de Israel. Eu já cansei de falar para vocês que estavam sujeitos a Roma, e a circunstância de Israel, no caso as igrejas estavam na Ásia, mas as circunstâncias de Israel eram questões de subversão humana, onde não havia esgoto, onde havia, as doenças prosperavam, proliferaram, enfim, em Israel. E nas igrejas, quando Jesus chegou, quando a igreja chegou, a sociedade começou a ser transformada, tanto na mente, como no comportamento, como culturalmente, está certo? Então, havia um confronto ali naquela hora, onde Satanás, impelindo todo esse sistema, ia contra a igreja, que lutava para libertar, com a autoridade que Jesus deu, todo aquele velho mundo ali. Então, você vai ver desde o princípio, a primeira coisa que você vai aprender, que a igreja é a maior autoridade da terra, hoje, no momento. Não existe uma autoridade maior do que a igreja. E só através da comunhão em Cristo é que nós temos esse poder de lutar contra principados, potestades, hostes celestiais. Você que está aqui hoje, você está no lugar mais poderoso da terra. Às vezes você não percebe isso. É onde Jesus habita, né? Tem um lugar onde Satanás habita, que a gente vai ver mais à frente, tá certo? Vamos lá. Objetivos do autor. O Senhor Jesus Cristo queria advertir as igrejas de todos os tempos, contra os perigos internos e externos que iriam passar por causa da fé. Então, perigos internos, divisões internas. Você vai ver isso lá, a doutrina dos nicolaítas. Mais à frente você vai ver sobre isso, que é a política interna dentro da igreja. Eu sou melhor, você é melhor, fulana de quem? Políticas internas. Externas, né? Tolera Jezebel, coisas externas que atacavam a igreja. Doutrinas externas, costumes externos, forma de proceder. Então, o que Jesus faz? Ela é uma carta, irmão, que ela é atemporal. A carta ao Apocalipse, ela não é apenas para aquele momento. Ela vai em toda a história das igrejas até agora e até o final dos tempos. Ela transcende o tempo. É uma carta atual, que serve agora. Se você pegar ali, em cada pedacinho, você vai ver que serve para hoje, para agora. Nesse momento, você vai utilizar e vai se encaixar. Ela é muito atual, como toda a Bíblia é muito atual. Talvez a mais atual de todas das cartas só seja o livro de Atos, que é a carta que está sendo escrita agora. O livro da Bíblia que não para de ser escrito é o livro de Atos. Porque é os atos, nossas atitudes. Então, lá perante o Senhor, cada atitude nossa está sendo o quê? Escrita. Nunca parou de ser escrito o livro de Atos. Só parou ali, mas ele continua sendo escrito. Tá certo? Então, é uma carta muito atual. Então, para quê? Para alimentar a fé e a esperança. Por quê, irmãos? Preste atenção. Eles estão sendo perseguidos ao extremo, as pessoas estão sendo mortas. Existiam cidades que os cristãos eram colocados para iluminar a rua. Mas não era com a lanterna, não, irmão. Tacava óleo nele, botava eles no alto. Você vai ver muito isso. Paulo, o apóstolo, tem um filme que fala sobre isso. Tacavam lá o produto, lá, seja o óleo, o que for, tacavam fogo nos cristãos vivos para iluminar a rua. Então, como é que está a cabeça daquele crente ali, irmão, no meio dessa perseguição? Eles precisavam de algo palpável. Quem melhor para escrever isso? O único dos discípulos vivo. Aquele que caminhou com Jesus, aquele que viu Jesus, aquele que era mais próximo a ponto de quê? De deitar a cabecinha no ombro de Jesus. Então, ele tinha essa autoridade, essa autonomia. Então, Jesus persistiu, mantendo ele vivo, porque sabia o propósito que estava lá no final. Jesus manteve João vivo, todos os outros morreram por perseguição, em situações extremas, mas João permaneceu vivo, o Senhor preservou ele, para que ele escrevesse não apenas o livro do Apocalipse, tá? Ele escreve primeiro o livro do Apocalipse, mas depois ele vai escrever as epístolas gerais, e o último livro dele é o Evangelho de João,
que tem uma simetria, né, muito bonita com o Apocalipse. Ele vai se simetrizando com o Apocalipse. É muito legal você estudar o Evangelho de João e estudar o Apocalipse, porque tem uma simetria nos dois. Ele consegue falar de uma coisa e outra. Você vai ver que tem hora que eu vou falar, olha, o Evangelho de João aconteceu isso. E você vai ver uma simetria muito grande, tá certo? Então, ele era um homem, assim, indicado. O que esse livro está pedindo também? O Senhor Jesus quer falar. Ele está querendo tratar de uma conversão genuína. Então, quando o Império Romano, com Alexandre Magno, ele vai governando toda aquela região, ele vai impondo a cultura. E a cultura tem influência, irmão, na vida da igreja. Se a gente não vigiar, a cultura entra. E na Bíblia vai mostrar isso. Quer que eu provo para vocês? Pentecostes. Festa dos 50 dias. Pentecoste é um nome o quê? Grego. A cultura grega, nomeando uma coisa judaica. Então a cultura, ela tenta entrar na igreja para transformar a essência do evangelho. Então olha só, é necessário que a gente volte ao plano original. Voltar às nossas raízes. A igreja precisa voltar às raízes. É isso que João está falando. Nós precisamos voltar às raízes. Então João vai falar, olha, é necessário que você volte aonde? Ao primeiro amor. Você vai ver logo de cara. Lembra onde caíste? É necessário que você volte a quê? Ao primeiro, para tratar disso. É necessário que você deixe isso. Então, o que João vai fazendo é o quê? É fortalecer as bases doutrinárias. Ele vai falar isso. Por isso que eu falei, vai ter doutrina aí. Muita doutrina no livro de Apocalipse. Porque o intuito de João é realmente esse, fortalecer essas bases. Engraçado o ar-condicionado que a gente não pode ficar sem ele, né? Mas como ele resseca a minha boca. Mas sem ele faz calor e com ele eu fico com a boca ressecada. É incrível isso. Vamos lá. Preparar para que a igreja testemunhasse corajosamente a fé. Então, perseguição extrema, cristãos morrendo. E João fala, olha só, há esperança. O Senhor vai voltar para resgatar o seu povo. Testemunhe, fale do amor de Deus, fale do amor de Jesus. Isso que está dominando o mundo, esse tipo de império que domina o mundo, é do inimigo. Essas questões espirituais que o mundo está tentando impor, é do inimigo. É necessário que você testemunhe de Jesus Cristo. Então, ele está falando sobre isso, e você vai ver que a igreja sofreu muito isso nas questões das 7 cartas, as cartas às igrejas da Ásia. A influência mundana tentando distorcer a essência da igreja. O mundo querendo entrar na igreja e distorcer valores. Não apenas distorcer, mas destruir os valores cristãos. A igreja se adequando mais ao mundo do que o mundo à igreja. Isso não acontece hoje não, né? Acontece? Hã? Costumes mundanos na igreja. Isso acontece. Está tudo bem, irmão? Hã? Está tudo bem, irmãos? Vocês estão bem? Vocês ainda me amam? Eu falei que vai ter doutrina. Então, não espere que eu faça diferente do que a palavra fala. Vai ter doutrina, irmão. E doutrina é cortar na própria carne. Então está ali, ó, João falando, olha o cuidado que Jesus está tendo, que nós se convertêssemos genuinamente. É virar, é dar uma virada de direção. Né? O original, metanoia, ele surge, eu já expliquei isso para vocês, vou relembrar, né? Não havia faróis, né? Na Grécia. Então, como que o camarada fazia para tirar o navio da direção dos arquipélagos ou dos bancos de areia? Eles subiam lá em cima, ficavam acenando com a tocha e falavam assim, metatanoiaste, metatanoiaste. E aí, os naviozinhos, ó, isso aqui é o erro, eu vou encalhar aqui, então, metatanoiaste. Eu tenho que me desviar do erro. Metatanoiaste, até chegar aonde? Ao porto. Então, a conversão, ela tem que acontecer gradualmente, à medida que você vai caminhando, mas tem que acontecer com genuinidade. Não está preocupado com isso. Que houvesse realmente uma metanoia que mudasse, não que fosse de uma hora para outra, pum, virei super santo, saí com uma asa, vou sair voando por aí com um super cajado. Não, é que houvesse uma conversão, uma medida mais genuína, firme, que não voltasse mais atrás. Deu para entender? O que João estava pensando ali e o que é original da palavra.
está falando sobre isso, vocês não falam, eu fico danado com vocês. Demonstrar de forma sistemática o resgate dos santos e a restauração de Israel. Então, a gente vai tratar logo agora de cara, capítulo 1, arrebatamento da igreja. A gente vai tratar disso agora, já, falta só alguns minutos, nós vamos começar ali. E a restauração de Israel nós vamos ver a partir do capítulo 4. Como Israel vai ser restaurado, o plano original, o relógio escatológico do Senhor é Israel. Tá certo? O relógio escatológico é Israel. Quando a igreja sair, o relógio volta. E nós estamos num hiato de tempo. Esse hiato de tempo é chamado graça, é o tempo que você está vivendo. Quando Jesus estava para ir à cruz, quando Jesus falou assim, está consumado, o relógio escatológico parou. Ele deu um breque no relógio. Através daquela pequena palavra. Está consumado. O relógio parou. E abriu esse ato nas 70 semanas de Daniel. Nós estamos na 69ª semana. Falta uma semana e são justamente os 7 anos da grande tribulação. E o relógio está parado. Mas vai chegar a hora que esse relógio vai voltar o que? A andar. Quando a igreja sair da terra, se você não estiver preparado, você vai ficar. E aí, filho, é tribulação, é grande tribulação. Por isso que é tão importante, até mesmo uma apresentação de uma criança, pastor Marcos. Porque mostra a criança o caminho que deve andar. Porque essa criança daqui a pouco vai estar com 15 anos, vai ter consciência. E se ela não tiver essa consciência que o Senhor Jesus vai voltar, não só ela, porque ela já tem uma consciência madura, mas papai, mamãe e quem não estiver no Senhor ficará. Vocês ainda me amam, irmãos? Está tudo bem com vocês? Irmão, não estou sendo sarcástico porque Jesus foi, tá? Vê que ele fala com Nicodemos. Você é mestre em Israel, Nicodemos? Estou sendo porque ele foi, tá? Elias foi também, né? Ah, Baal, quem sabe os seus profetas estão dormindo? Então a gente tem que brincar um pouquinho para vocês inculcar o que está acontecendo hoje. Hoje, você está no lugar de mais autoridade na face da terra. Mas esse tempo da igreja na terra vai acabar. Vai acabar. E saudosismo não vai adiantar para aquilo que vai acontecer. Não vai adiantar. Porque quando o Senhor Jesus resgatar a igreja, o relógio vai começar a andar. E os juízos do Senhor vão ter que se estabelecer. E as coisas vão ser um pouco mais penosas. Bem mais penosas. Anunciar, claro, a derrota de Satanás e toda a criatura que se opôs ao Senhor. Não apenas de Satanás, né, mas toda a criatura que eu falo. Os anjos caídos, a humanidade, as nações. Você vai ver que o Apocalipse trata muito de nações. Né? Quando Jesus fala dos bodes e das ovelhas, não é gente não, está falando de nações, irmãos. Então, por isso que a gente tem que orar para que a nossa nação seja uma nação temente ao Senhor, Atílio. Por isso que nós temos que alinhar a nossa nação com o Senhor. É tão importante isso, porque haverá um juízo das nações, bodes e ovelhas. Então, quando você olha para o teu país, não pense você que você teve esse start, não. Jesus já tinha falado isso, ó. Tempão. Pense você que você teve um start. Não, foi Jesus que, ó, está trabalhando isso, ó. Tempão. Ele anda na frente, irmão. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vai na frente. Então, preste atenção. Fortalecer, vou reforçar a doutrina cristã na sua essência, na sua base. Então, a gente vai tratar de assuntos muito pegados. Tá? Pois não, fica à vontade. Rapidinho. Fica à vontade. Tudo que a preocupação de João aí, referente à igreja, é muito parecido para mim com a preocupação do nosso ministério pastoral, da nossa igreja aqui, com voltar ou manter ou conservar a identidade cristã, evangélica, pentecostal, ortodoxa, é inconfundível. Verdade, não. Isso é tão verdade que a gente vai falar isso daqui a pouco. É por isso que tem hora que vai pegar. Quando a gente virar ali, começar a apresentar a carta, logo de cara a gente vai falar de identidade, já. Porque o quê? João vai se identificar. Vai falar, ó, e ele vai começar com algumas palavrinhas
que vão falar assim, olha, se você não faz isso, você não tem identidade. Quer falar, pastor? Posso contar? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Richard, o pastor até tocou aí no assunto, né, do prefácio, né, que anuncia ali o que é, quem está escrevendo, quem é o autor, né? Não, você já colocou, você até citou aí um pouco atrás, né, nos slides anteriores. E o livro do Apocalipse, assim, como o Atílio está tocando o assunto, né, é muito interessante que nesse prefácio a gente tem a quem é destinado também, né? A quem é destinado essa carta, né? Então, se a gente olhar assim, por mais que pareça a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Laodiceia, mas é importante que a gente entenda que essa carta ela é destinada a líderes dessa igreja, ao anjo da igreja, tanto que daqui a pouco o pastor Richard vai explicar ali, né, que Jesus passeava entre as estrelas e o candelabro, que as estrelas têm um significado, o candelabro tem outro significado, né? Então, para nós que estamos aqui hoje, até estudando a palavra de Deus, há pouco tempo nós tivemos aqui na igreja um estudo sobre organismo e organização. A igreja, ela consegue ser um organismo, mas ao mesmo tempo uma organização. Então Deus é um Deus organizado, né? Então ele olha para a igreja de Éfeso e diz assim, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve, né? Esse é o prefácio, né, que vai também destinar a alguém. E aquela pessoa tinha uma responsabilidade de falar, e se ele não ensinasse, se ele não transmitisse, olha, eu tiro você do seu lugar, né? Uma série de coisas. Então, é um livro, né, pastor, assim como o pastor está explicando, usando esse tempo para essa introdução, né, de prefácio e as demais informações, a gente entender todo esse contexto, né? Nós estamos aqui hoje como aprendizes, né, pessoas que estão recebendo uma palavra que foi destinada a líderes lá no passado, a pessoas de igrejas, e que hoje está sendo destinada a nós aqui também, para que a gente entenda os propósitos de Deus para essa igreja. Se Deus escreveu as igrejas, é porque Ele ama a igreja e Ele trata essa igreja como noiva dEle. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Então, vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Né? Então, o governo de Domiciano, uma grande perseguição, quero que vocês façam um movimento de entrar para aquele momento, tá? Os cristãos estão morrendo, ok? Os leões estão destruindo os cristãos dentro do Coliseu, ou em várias arenas, ou são colocados como tochas humanas vivas, tá ok? Então, quero que vocês se transportem para lá. Vocês estão vivendo esse momento, ok? Está todo mundo vivendo esse momento na cabeça? Quero que vocês vivam isso na sua cabeça. Então, vai lá, o Senhor se revela e vai falar o quê? Primeiro versículo, capítulo 1. Vamos lá, acompanha aí, por favor. Revelação é o nome do livro, tá? O livro de Apocalipse, o nome dele é Revelação. Tá certo? De quem? De quem é a revelação? Então, de Jesus? Do Senhor Jesus? Não, tá fraco. De quem é a revelação? Ninguém mandou se sentar aí atrás. De quem é? De quem? Vocês estão fracos. De quem é atrás? De quem é a revelação? Então, não sou eu que escrevi não, tá? Não fui eu. Então, quem vai falar é Jesus. Você entendeu? Presta atenção, irmão. Eu quero que vocês pensem uma coisa. Sexta-feira eu estava conversando com os homens. Tinha uma festa judaica chamada Sucote, Festa dos Tabernáculos. E essa festa tipificava a proteção do Senhor Jesus, de Deus, né, em Israel, pelos 40 anos ao qual eles peregrinaram no Egito. No deserto, saindo do Egito. Obrigado pela correção, pastor. No deserto, saindo do Egito. Peregrinaram lá, no deserto, Sinai, peregrinaram lá por ali, para lá e para cá. Sucote, Festa dos Tabernáculos. E Jesus está lá tendo um imbróglio com os irmãos naturais dele, onde eles não entendiam a autoridade dele. Ele estava na casa dele e ninguém reconhecia ele. Note bem, ele estava na casa dele, na casa natural.
E ele vai para a casa espiritual. Ah, na casa espiritual, uma pessoa vai me conhecer, poxa, a festa é minha. A festa dos tabernáculos representa a proteção do Senhor Jesus nas peregrinações do deserto. Então, eles ficavam morando em tendas, eles pegavam água e traziam para as tendas. Ele era o dono da festa. Pergunta a você. Pouquíssimas pessoas reconheceram. E chegou a hora que ele clamava, falava, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca terá sede. O pessoal carregando água. Preste atenção, Jesus está aqui, cara. Se você deixar tua mente devagar, você vai estar igual a eles lá, tá? Tá tudo bem aí? A festa não é tua, não, bonitão. É do Senhor. Preste atenção. É Ele que está falando, o Senhor não, hein? Então é um peso muito maior que a voz de mim como pastor. Eu sou só um instrumento pequeno ainda. Então Ele está aqui nesse lugar para falar com você. Para falar comigo. Para tratar a nossa vida. E a gente não pode ser como Israel, tendo Jesus dentro, sem reconhecer Ele. Certo? Ele clamou. 2 vezes ele clama. Sabe o que é clamar, irmão? É gritar até as forças se acabarem. É isso que é clamar. E ninguém reconhecia ele. Pouquíssimos reconheceram ele como Senhor. Toma cuidado, isso pode estar acontecendo. Tá? Vamos lá. Revelação de Jesus, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus o quê? Primeira palavra de confronto, servo. Servo. Ele deu para os seus. Ora, quem é servo faz o quê? O que o servo faz? E se você não serve, você tem problema de identidade, porque ele identificou a gente como o quê? Servo. O servo é aquele que trabalha em prol do quê? Do seu. Está tudo bem? Então, toda vez que você busca o Senhor, que você cultua, que você abre a sua casa para um grupo de oração, que você prega a palavra de Deus, que você deixa, de muitas das vezes, abrir mão de coisas que são suas para estar dentro da casa do Senhor, para trabalhar na obra, você é um. Mas, se você não servir, você não é servo. Servir é questão de identidade. Porque Jesus identificou a gente como o quê? Como? E se eu não sirvo, se eu não me coloco para servir ao Senhor naquilo que Ele me pede, eu já perdi minha identidade, ó. Faz tempo. Se eu venho aqui por vir, ou estou aqui por estar, eu já não sou servo. Mas se eu venho para servir, para adorar, aí sim eu sou servo. Se o pastor libera um comando, seja ele qual for, ou os pastores líderes dos grupos, né, que são homens, mulheres, a Marta está aqui, a Tito que estava mandando o pessoal do batismo, ou eu, ou qualquer outro, liberar um comando, Sérgio. Esse comando vem do Espírito Santo para nós, para que os servos do Senhor, nós e os servos, o quê? Atuem na onde nós temos que atuar. Se o pastor te chamar para uma determinada situação e você fizer o vídeo de cano d'água, você não está servindo. Então você perdeu sua identidade. E aí eu pergunto, pessoal, você ainda preserva a sua identidade de servir? Servir tem que ser pelos motivos certos. Porque o Senhor não trabalha com perfis, com personagens. O Senhor trabalha com o íntimo do nosso coração. Você quer que eu te prove isso? Ananias e Safira. Vendendo tudo, entre aspas. Mas dividiram. Então, nós estamos servindo. Eles queriam um like, irmão. Queriam um like. Eu não entendo muito de rede social, pastor.
Só tenho um Instagram e só vejo coisa de direito, não posto nada lá. Estou sendo bem sincero, não gosto. Já falei para o senhor isso, o senhor sabe. Não é minha praia. Não tem nada contra quem tenha, não, tá, irmão? Não tem, tá? Não tem. Eu só estou falando que eu não é para mim, eu não gosto. Não tenho tempo, a minha cabeça está pensando na opção de coisa, eu não gosto. Não vou ter tempo para ficar fuxicando ali, não dá para mim. Tem gente que adora, nada contra. Mas tem crente que quer like. Está servindo por motivos errados. Você tem que aprender a servir com o propósito certo. Qual é o propósito? O reino dos céus. Então, quando você chegar lá nas cartas lá, você vai ver que Jesus começa a separar quem serve certo e quem serve errado. Quem perdeu a identidade e quem está com a identidade. Ele vai separar. Olha, eu tenho contra ti, mas existem alguns poucos. Não tem essa frase lá? Tenho contra ti, servindo por motivo errado. Era a igreja, o pessoal estava no culto, estava todo mundo lá ceando, era a igreja funcionando. Tenho contra ti, mas alguns poucos, tem uma igreja certa aqui. Está pelo motivo certo. Está com o coração. Então não adianta a gente ser personagem, irmão, porque Deus não trabalha com o teu estereótipo, Ele trabalha com a essência da tua alma. Ele sabe, irmão, não tem como. Está tudo bem, irmãos? Eu estou me fazendo entender, irmãos? Eu estou falando, estou sendo bem claro com vocês. Vocês não falam, eu fico amarrado. Eu fico doido com vocês. É só comigo isso aqui, rapaz. Eu vou entrar com uma petição. Cadê os doutores aqui? Uma ação para que alguém fale nas minhas aulas. Ou o Supremo, não, menos Supremo, né? É o STJ, o Supremo é o Senhor. Eu preciso que vocês falem. Tá certo, irmãos? Então, a gente tem que entender que Deus trabalha com essência. Então, servir, irmão, é uma questão de identidade. Por quê? Porque Jesus nos identificou como o quê? Servo. Então, veja bem como você serve. Aquele que serve tem que ver como serve. E para quem está servindo? Quais são as suas motivações? Por que você chegou aqui? Aonde está o teu coração para servir aqui nesse lugar hoje? Às vezes a gente está aqui orando, irmão, é muito dolorido. A gente vê algumas coisas dentro da igreja que vê que as pessoas não estão servindo. Você foi chamado para servir. Senão vocês vão perder a identidade. Nós vamos perder a identidade. Então João está falando, olha, servo, serve. Não tem tempo, não tem hora. Vamos lá para a oração. Tem lá, pode estar com tempo, vamos orar. Vamos abrir nossa casa para fazer um grupo de crescimento. Vamos lá abrir a casa para fazer um grupo de crescimento. Ou grupo familiar, ou grupo de estudo da palavra. Vamos visitar. Abra a sua porta, irmão. Você está servindo. Por quê? Pastor, como é que eu estou servindo abrindo a minha casa? Ué, a gente vai lá, vai orar para a tua família, vai orar para você. Teu vizinho está escutando, talvez a igreja saindo e entrar. Você está evangelizando sem perceber. Está servindo. Mas tudo é uma desculpa. Perdeu a identidade. Nunca dá. Perdeu a identidade. Aí, ó. Tá vendo aí? Ele está aproveitando aqui, ó. Vocês não falam aí, ó. Então, o pastor está falando sobre servo, né? Na sexta-feira, nós estivemos aqui conversando com a Jomeb Music, que é um dos grupos da Casa do Senhor, né? E a gente estava tratando exatamente sobre essas questões, pastor. O pastor estava lá em cima, né, com o pessoal, mas exatamente isso. Essa dificuldade de servir, por quê? Porque, irmãos, quando alguém começa a servir muito, se dedicar muito, logo vem uma vozinha, né? É bajulador, ou vem outra vozinha, para que tudo isso? É fanatismo, não faltam vozes para tentar... não faltam vozes para desanimar a nossa vida. Começa a caminhar na casa de Deus. Você não vai conseguir ser crente é para fulano de tal. Daqui a pouco você viu o que aconteceu lá em tal lugar? Então são vozes contrárias que tentam reduzir o nosso zelo, abafar o nosso zelo, né? Por que traz revelação? O livro do Apocalipse é uma revelação para trazer esperança no nosso coração, dizer assim, você está fazendo tudo isso, mas isso aqui vai acontecer, essa ainda é a recompensa. Apocalipse 21, lá na frente, o pastor vai citar, né, que é a nova Jerusalém. Lá não vai ter mais dor nem pranto. Mas uma coisa que eu quero citar, pastor, assim, quando está falando de servo, é que Deus não separa, irmãos. Eu falo assim,
Deus vai separar os servos hoje. Não, ele coloca lá, dá os talentos. Um dia ele volta. E um dia ele classifica servo bom, servo mau e negligente. Mau e negligente é porque ele sabia o que tinha que fazer e não fez. Então, eu quero resumir isso, irmãos, para todos nós que estamos aqui. Foi até essa palavra também. Tudo que vem à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde nós vamos, não existe mais trabalho, não tem mais nada. Nós estamos em dias que antecede aí o carnaval. Irmão, sabe desde quando o reino das trevas está trabalhando? Desde que acabou o último. No dia seguinte já estavam trabalhando para o próximo carnaval. E às vezes nós, cristãos, com tanta promessa, como a revelação diz aí do livro do Apocalipse, nós minimizamos e priorizamos até coisas nossas, quando a Bíblia diz para os servos dele, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é que Deus aqui está mostrando qual é a prioridade para a nossa vida. Então, irmãos, nós que todos aqui temos esse título de servo, tudo que vier à mão para fazer. Ao pastor Richardson, como servo, Deus concedeu algumas responsabilidades. A mim, como servo, Deus concedeu. A pastora Marta, ao Carlos Gevu, como servo, Deus concedeu algumas responsabilidades. Ao Manel, talvez você fale assim, não, mas a pessoa ficou mais idosa. A Bíblia diz que até na sua velhice darão frutos. Deus nos dá força e graça para ser bênção. Eu olho o irmão Oliveira, a sua esposa, a irmã Lilica, eles passam lá na porta, pastor, toda a madrugada eu oro pela sua vida. Irmão, que coisa, e às vezes eu estou até meio para baixo, já dou uma levantada. Então, que sejamos, como o pastor está citando, bons servos, né, pastor? Estou falando da questão da idade, e João estava com 90, ela vai bordoada servindo, preso. Porque esse é o critério. O mundo, a igreja, todas são servos, mas a gente tem que tomar esse cuidado, que aquele que nos nomeou como servo, que nos deu essa identidade, um dia vai voltar. A irmã Rosângela tem muitos talentos. Talvez não tenha o talento que Deus me confiou, mas tem muitos talentos. Ontem eu estava fazendo uma visita a uma pessoa, o talento dela lá é fazer um bolo. Eu falei, minha irmã, a senhora me abençoou. Né? Mas, então, é o que o pastor citou, abriu as portas. Então, irmãos, a gente abre mesmo a nossa porta, a gente compartilha, porque nós somos da luz. E nós precisamos ser melhores do que aqueles que trabalham para as trevas. Amém. Pai de sua igreja. Só antes de você, Fernando, porque ele não sabe como é que a gente fica, quanto tempo no versículo, né? Depois tu conta para ele, né? 40 minutos no versículo, tá, irmão? O pessoal sabe. A gente para no versículo para explicar, é 40 minutos. Então, a paz de sua igreja, em relação à questão do servir, né? O pastor Marcos até falou isso, acho que no início do ano, sobre a questão do crente reativo e o proativo. A gente tem discutido bastante nos nossos estudos dos homens, assim, dirigido pelos homens, na verdade, estudo para a igreja, sobre o servo, que é o servo proativo, aquele que se eis-me aqui. Porque a gente, quando olha como servo, a gente espera que o nosso Senhor nos dê um comando para fazer algo. Mas nesse caso é o contrário. Nós temos que nos colocar. Olha, eu estou aqui para fazer isso. Então, muitas das vezes, a igreja, né, as lideranças, os departamentos, colocam algumas atividades, propõem, né, visitas aos lares, orações, e não há uma proatividade. Eis-me aqui. Coloque a sua casa, coloque o seu serviço à disposição. Não espere um comando. Né? A gente vê aqui muitas vezes, às quintas-feiras, tem aqui a oração. Né? Não venha só pensando naquele momento. Né? Tem o momento de hoje, tem o culto da noite. Nós temos que estar mais dispostos a estar propensos a fazer pela nossa vontade de querer. E não de esperar assim, o pastor pediu para fazer isso. Não, venha fazer parte. Coloque o seu serviço de forma espontânea, que esse é o servir. Amém, irmãos. Então, irmão, esse serviço aí é essencial. Tá? Então, você veio para cá, às vezes você vem para cá para querer, vou ver o que um profeta vai falar comigo. Não, irmão. Você tem que aprender que você é a voz profética. Sabe o que eu louvo muito a Deus aqui nessa igreja? É que aqui os pastores são muito usados pelo Espírito Santo. Você não tem noção. Eu fico observando. Eu gosto muito de observar. Está na minha frente, eu posso falar com você. É a minha amiga.
A Marta. A Marta. De uma hora para outra, Deus faz um mistério com que ela sai. Mas não é toda hora não, irmão. Ela só sai em lugares e horas específicas. Sabe por que ela faz isso? Porque tem vezes que Deus tem até alguma coisa para falar para você, mas você tem que começar a ganhar intimidade para que você seja a voz profética para você mesmo, para a tua casa, para a tua família. Você veio para cá para ser isso, então você para de querer que alguém vá falar com você e comece a liberar a palavra profética. Está na hora de crescer, irmão. Quando a gente é criança, a gente precisa de um profeta, mas quando a gente cresce, a gente se torna profeta. Não, a Marta, ela tem o time certo. Ela sabe, aquela ali está precisando de um profeta. E aquele ali diz, não, aquele tem que aprender a ser profeta. Está na hora da gente servir, irmão. Tá certo? Vamos lá. Tá. Servos das coisas que vai acontecer brevemente, deve acontecer, tá? Então, você vai entender o seguinte, que essa carta é uma carta atemporal. Então, quando você trata do tempo Kairos, tempo de Deus, né, é um tempo diferente. Um dia como 1000 anos é como um dia. Então, para Deus, as coisas estão para acontecer a qualquer segundo, é atemporal. Pode acontecer agora, a igreja pode subir. Estoura uma coisa atemporal e sobe. Então, você não pode pagar para ver. Porque o que está em jogo é coisa muito grande, a tua eternidade. É um galardão. Você não pode colocar esse cheque em jogo por coisas que vão roubar isso de você. Então, as coisas brevemente, é uma advertência, brevemente vai acontecer. E ainda quero dizer mais, já aconteceu para um monte de gente. Por quê? Porque muita de gente que estava aqui há algum tempo não está mais, porque morreu. E a palavra do Senhor fala, morreu, segue-se o juízo. Então, já aconteceu para muita gente. Então, a gente não tem que trabalhar pensando no arrebatamento, porque o amanhã, ele não existe. O que existe é como o Fernando falou, eu hoje. Porque amanhã você não sabe nem se você está aqui. Então eu tenho que trabalhar minha vida com o Senhor, é hoje, é agora. Eu tenho que me consertar, é agora. Eu tenho que mudar, é agora. Porque amanhã, se o amanhã não existir, minha vida, minha família, meus filhos já estão garantidos no Senhor. Eu sou testemunha para eles hoje. Então para esse negócio. Amanhã eu vou. Amanhã, irmão, não existe. Você não sabe se está aqui amanhã. Né? Grandes homens milionários não estão aqui hoje. Você está, por exemplo, um dos maiores milionários do país, Silvio Santos, cadê ele? Mas durou até 90 e poucos, mas morreu. E aí? E tantos outros, Roberto Marinho, tantos outros que eram grandes e hoje não têm vida. E aí? Como é que vai ser a eternidade? Vai adiantar? Ou não, Até porque a riqueza não é mais deles. Ficou para confusão, ficou para contenda, para divisão, para uma porção de coisa. E a alma? O que fala a palavra do rico? Louco! Você é maluco! Chama um cara de maluco, irmão. Olha, Jesus chamando o cara de maluco. Tem gente do mundo que fala, pastor, você está chamando o cara de maluco, você não é mais crente. Não, Jesus chamou o cara de quê? Maluco! Você é maluco! Hoje vão te pedir a tua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Não. Está vendo como é que tem doutrina na carta? Estou no primeiro versículo, irmão. Está tudo bem? Vai demorar a terminar esse negócio. Eu avisei, há 40 minutos, você não acredita? Quem sabe a gente termina de Jesus voltar. Pelo seu anjo que viu. O anjo do Senhor notificou a João. Mais uma vez ele testifica. Eu dou uma andadinha aqui. Como servo. Seu servo. Então ele fala, os servos, mas eu também sou. O que ele confirmou? Confirmou a identidade dele. Então, se cumprir uma palavra profética que o pastor sempre fala, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ele identificou, e depois ele falou, vocês são servos, mas eu também sou. Não é porque eu sou pastor presidente da igreja de Éfeso, que eu não deixo de ser servo. Eu sou um servo. É isso que João está falando.
Não é porque eu sou o único apóstolo vivo que tem uma revelação que Deus me deu em loco, me levou em arrebatamento ao céu, que eu deixei de ser. Não é pela tua posição, não, irmão. Você tem que se enquadrar na posição de servo. Aqui só tem servo. Amém? Tudo bem aí? Vamos lá. Ih, rapaz, vamos pegar assim. Ao qual, outra palavra. Tem traduções que vai falar testificou. Testificou da palavra de Deus. E o testemunho de quem? Irmão, tá tudo bem? Vocês me amam, irmão? Irmão, eu vou poder ir para casa, vocês não vão ficar bem comigo, não vão? Outra palavra que identifica o cristão é o testemunho. Testemunho. Crente tem que ter testemunho, porque Jesus deu o quê? Testemunho. E a nossa vida fala, irmão, quem a gente é. Irmão, hoje eu estava conversando isso lá na porta, se eu não me engano, o Fernando não estava não, os outros meninos estavam. Menino, né, irmão? 50 e poucos anos, 60, chamei de menino. Falando a respeito que desde que Satanás é Satanás, existe, não quero fazer propaganda para ninguém não, mas é o que é? Um Big Brother, onde Satanás está observando a gente em tudo aquilo que a gente faz. E à medida que os tempos vão andando, né, o que Satanás hoje tenta distorcer na vida do cristão, porque o cristão tem que ser a palavra viva através do seu testemunho. Então o crente às vezes está fazendo quase 100% certo, porque a gente lida com uma coisa chamada humanidade, tá? E a nossa humanidade é uma coisa que não é uma justificativa, não estou justificando o pecado, tá, irmão? Mas tem vez em quando, ela nos trai. Nos trai, porque a gente acaba dando umas desligadas. E Satanás, ele não perdoa. Ele vai lançar seta, ele vai mandar pessoas falarem, como o pastor falou aqui. Está ali muito bem, né? E vem fala uma coisa que entristece o teu coração. E às vezes você não vigiou. E às vezes você rebate. Mesmo certo, se rebate. Gera um mal-estar, uma contenda. Então a gente fazendo certo, a coisa já está estreita, irmão, já está ruim. Você não pode nem brincar, você brincou. Outro dia eu chamei no trabalho, o cara falou, mané mesmo, hein? Você não é pastor? Eu falei, mas o que eu falei? Falei, brincando, irmão. Você mané, eu senti que deu mole aqui para brincar, brincadeira mesmo, normal, de dia a dia, trabalhador, de peão mesmo. Irmão, quase foi crucificado. Eu falei, Jesus, eu não posso nem brincar com ninguém. Que situação que eu estou vivendo. E está chegando um tempo que a gente está se isolando. E não podemos se isolar, deixar isso vencer a gente, porque a gente foi chamado para estar e pregar, mas a gente acaba sendo afastado, porque a gente vai vendo tanta perseguição que a gente, caramba, estou sucumbindo aqui. Mas você tem que superar isso e ir para lá. De alguma forma, tentar falar do amor de Deus. Então, é uma prova diária. Às vezes é dentro de casa. Uma pessoa libera uma palavra mal falada e você não vigiou. E aquilo vira uma discussão e o testemunho quebra. Às vezes a pessoa não vigia, irmão. Já falei que eu não gosto de redes sociais, mas eu escuto, eu não sou surdo. Naquilo que coloca em redes sociais. Palavras mal faladas. Irmão, teu corpo é templo do Espírito Santo. Esse corpo é santo, você não pode ficar de qualquer jeito, irmão, vestir de qualquer jeito. Colocar foto de qualquer jeito, nem andar de qualquer jeito, porque esse corpo aqui é santo. A pastora Marta falou outro dia isso. Marta Assis, que nosso corpo é santo. Eu gravei, ninguém manda você me ensinar. Né? Então, nosso corpo é santo. Irmãos, a gente não pode apertar a mão num negócio e não cumprir aquilo que a gente fez. Não pode, irmão. Se a gente deu ruim, irmão, meu amor de Deus, me perdoa, me ajuda aqui, dá um prazinho, mas tem que justificar. Às vezes acontece, interpeles, mas aí fica quieto. Mau testemunho. Mau testemunho. Então Jesus Cristo, ele deu testemunho para que nós dessemos o quê? Testemunho da transformação da nossa vida.
E se nós não estamos dando um bom testemunho, nós perdemos a nossa identidade. Eu falei que ia ter doutrina. Não fui eu que escrevi. Vai reclamar com Jesus, irmão. Chega lá no teu quarto, Jesus, o pastor lá, ó, falou que você escreveu isso tudo aqui, pega a Bíblia, isso escreveu mesmo? Aí ele resolve com você. Eu não tenho nada com isso, eu estou ensinando aquele que passou, que também cortou em mim. Por quê? Porque eu sou ser humano. Vai ter hora que eu vou errar, irmão, pastor. Não tem como, a humanidade vai trair a gente. Mas não é uma justificativa para o erro. Porque a cada dia a gente tem que fazer o quê? Aquele processinho da metanoia. Então, irmão, você tem que vigiar naquilo que você fala, você tem que vigiar naquilo que você posta, tem que vigiar em como você aperta a mão para fazer um negócio, tem que vigiar nos seus contratos, tem que vigiar no relacionamento com o teu irmão, tem que vigiar como você fala com o irmão, o homem, como abraça, tem que vigiar em tudo, porque Jesus deu testemunho. Então, Marcos. Sim, ô pastor, estou falando que um versículo é tanta coisa na nossa cabeça, né, que vem, e quanto o testemunho de Jesus ali, né, está falando de servo, e a gente não pode negar aquilo que nós vimos e ouvimos, né, da palavra de Deus, aprendemos. O pastor até citou a questão aí do seu trabalho, todos nós também, né, no lugar que eu chego, ou outro aqui chega, nenhum outro vai chegar. Alguém trabalha dentro da universidade, eu não vou chegar lá, quem vai chegar é aquele que Deus colocou lá. E a gente dá testemunho, tanto da nossa vida, quanto daquilo que nós temos visto e temos esperança no nosso coração. O texto ali, né, ele está se referindo ao testemunho de Jesus, a tudo que viu, né, tudo que foi revelado, tudo que foi escrito. Então, a gente guarda isso na nossa vida. O pastor citou aí muita questão de rede social. Rede social, ela apresenta coisas que são verdadeiras, e hoje, como o pessoal diz, né, muitas vezes usando até a inteligência artificial, as fakes, né? Então são mentiras, são coisas que não são verdadeiras, são coisas que destroem amizades, pessoas, e o nosso testemunho fala muito, e é acerca daquilo que promove, pastor, vida. Então, eu testemunho aquilo que eu vi. Eu vou chegar para a pastora Marta, para a Viviane, para o Ricardo, para a Wanda. Wanda, Deus é bom, Ele vai continuar nos ajudando a caminhar. Esse é o testemunho verdadeiro. Eu não posso chegar para a irmã Elisângela, não é bem assim, para de caminhar. Esse é um testemunho falso. E o testemunho, não apenas daquilo que Jesus fez, mas da nossa vida pregando. Agostinho de Hipona, acho que essa frase vai se encaixar bem no que eu vou falar para vocês a respeito de testemunho. Sei que vocês não, a maioria não conhece Agostinho de Hipona, mas ele é um cristão, um presbítero. Existia uma aldeia na África chamada Aldeia de Roma. E ele falou assim, uma coisa que está muito gravada, muitos falam isso. Pregue o evangelho. Se possível, use palavras. Tá bom para você? Pregue o evangelho. Se possível, se possível, se possível, é possível. É possível. Use palavras. Você usar quando for possível. Porque a sua vida vai falar mais do que aquilo que você pode falar. Porque na hora que a gente vai falar, às vezes a gente acaba errando naquilo que a gente fala. Então, Agostinho, ele falava isso. Pregar o evangelho, se preciso ou possível. Acho que é se possível, mas tudo bem. Use palavras. Vai dar o mesmo sentido, a conotação é a mesma, né? Use palavras. Então, tua vida, fala. Teu comportamento, fala. Né? Aquilo que você é no teu trabalho, fala. Né? Presta bem atenção, que as pessoas estão olhando a gente. E à medida que o tempo vai andando, Satanás também está observando. Aí eu falo, Satanás tem, isso eu posso falar, experiência do tempo de Adão. Seu bisavô, tataravô, tetravô, quadravô. Os seus princípios humanos, sua forma, ele já sabe mais ou menos como você se enquadra. Satanás, ele tem tanta experiência no ser humano, irmão, tanta experiência, que quando Moisés nasceu, ele foi lá tentar matar Moisés. Porque ele vem calculando as coisas. Vai sair um cara que vai libertar Israel. Ele pode vir um Cristo. Não vai vir, porque é de Levi, mas ele pode libertar como uma referência. Então, vamos matar ele logo aqui. Acaba com isso. É sinal que ele veio o quê? Pesquisando
Vou matar logo aí. Não quero nem falar isso. Tem uma música, Inspiração Diabólica, que você deve conhecer, não vou Já iniciar, está acabando. mas ela diz, não há nada neste mundo que eu não saiba demais, né? Vocês conhecem letras e observa letras, inspirações demoníacas. Na Terra tem muita gente que ainda diz que não tem problema cantar a música do mundo. Então, porque não há nada no mundo que eu não saiba demais, porque eu estou aqui há quanto tempo? Ele diz que está aqui sempre. E o que a senhora falou é tão importante para você, não tem noção do que a senhora falou. É muito sério. Porque a senhora falou que, olha, tem gente que fala que pessoas que cantam coisas... Música do mundo não tem Presta bem problema, atenção, porque te as falamos melhores aqui. cifras estão nelas, as melhores inspirações para os músicos estão nelas, né? As pessoas têm suas desculpas para decorar, né? Escutar músicas do mundo, gente, e a gente já pensou um cristão pronunciando isso? Foi necessário eu pronunciar isso aqui agora? Mas você, na sua pia, deixar, de repente, surgir isso na sua mente, e você cantar, nem sabe do que está falando, né? Eu citei essa, mas, se você pesquisar, você vai ver que tem aí 3.000 músicas, isso não é nada. A maioria, se não é inspiração divina, se não é uma música, às vezes, uma inspiração humana, dizendo, eu te amo, meu marido, um negocinho que tem umas exceçõezinhas, o resto é tudo, porque tudo é inspiração, né? Você está aqui, nós estamos, o senhor está recebendo uma inspiração aí agora. Você planejou tudo aquilo, mas a gente percebe que a inspiração vem na hora, né? Assim mesmo. Então, é muito sério, né? Então, essa senhora foi tão importante, irmãos, o que ela falou a respeito de testemunho. Está linkado, tá? Você pode pensar que não está linkado, mas você está lá cantando na sua casa, uma coisa desse tipo aí. Só que você está dentro do teu ambiente. A casa, quem é a autoridade da casa? É você. Então, você liberou uma palavra dessa. Você liberou quem para entrar ali? Você deu autoridade. Ô, pai, ele falou de mim, eu estou entrando. Ai, mas está tudo dando errado. Preste atenção. O som não morre. O som se propaga. Ele é feito ondas. Ele não termina, não, filho. Por quê? Porque o universo não tem fim. E preste atenção. A onda, ela sai aqui, desse tamanho. Mas à medida que ela vai se propagando, ela vai fazendo o quê? Não tem como mais não. Vai sair de controle. E às vezes você dá um testemunho errado, de liberar uma palavra errada, seja não só uma música, uma palavra de maldição, uma palavra sobre filho, uma sentença, um palavrão. E aquilo não vai morrer mais. E além de você dar um péssimo testemunho, você se auto-sabotou. Se flagelou automaticamente no mundo espiritual. E aí você vai falar aqui, ó, aí vem você aqui, tá? Bonitão. Pastor, está vendo? Richard, isso aqui. Pastor Marco, bota a mão na minha cabeça que eu estou passando uma prova danada. Pastor, mete oração e a coisa não anda. Não vai para frente. Mas por que isso não vai para frente? Porque quando você liga na terra, você liga no mundo espiritual. Mas você tem que desligar, parar com esse mau testemunho. Pedir perdão ao Senhor, quebrar essa sequência desse som. Esse profético negativo, profético de maldição. Para que o pastor Marcos, com a autoridade dele, coloque a mão na tua cabeça e você, sim, ligado com o Senhor, porque os dois vão estar em acordo, né, pastor Marcos? E a coisa aconteça. Então, a gravidade que a pastora Marta colocou aqui, e nós estamos em Apocalipse, irmão, tratando no capítulo 1, versículo 2 ainda, e eu botei os 19 lá no estudo, não vai dar. Tem que voltar com o estudo. Normal, né, o Jevu? Normal isso acontecer, né? Mas vamos lá. Então, ele vai falar já. Preste atenção, irmão. Pastor, a gente reforça isso aí, né? Quando a pastora Marta coloca isso aí, né? Essa frase de uma música popular, que em alguns lugares estão sendo cantados, e até o tal do Raul aí é colocado como profeta, né? Então é algo diabólico, né? Não, tem. Então, a gente tem que vigiar, né?
o Fernando, o pastor aí colocou do assunto aí de alguém que anda rondando o ser humano, né? Se a gente falar de rede social, se você pesquisa, quero comprar um carro, sua rede social só vai bater naquilo ali. O adversário tem o mesmo caminho, né? Você começou a se dedicar a ser um bom servo, ele vai te atacar. Você fez uma pesquisa lá, ou você... Não, esse camarada aí, ele gosta... ele é meio fraquinho aí nessa área aí. Ele vai ficar te tentando em cima daquilo ali. É o que o pastor citou agora há pouco, ele tentou matar quem? Moisés. Outros por quê? Vamos acabar com ele logo, antes que a coisa aqui cresça, toma dimensão. Então, essa é a batalha espiritual que todos nós vivemos, embora a gente não queira muitas vezes admitir, ou nem enxergue, mas essa batalha espiritual está aí. Irmãos, os 2 versículos não terminaram, a gente vai ter que terminar, mas espero que vocês pensem, né? Acho que já estamos terminando, não dá mais para a gente continuar, o horário terminou, né? Eu espero que só nessa questão do servo, logo o tempo vem, isso tenha sido... Mas, irmão, não vai ser só correção não, tá, irmão? Por favor. Nós estamos no começo da carta, a gente precisa acertar as coisas, vai ter que ser tratado o tempo, mas existe, eu quero só finalizar com essa palavra, se você é servo fiel ao Senhor, e se você dá um bom testemunho, o Senhor vai te honrar, irmão, porque nunca o Senhor deixou de honrar os seus. Eu sei que o sacrifício é grande, nós temos que renunciar, nós temos que ter o nosso próprio dolo. O dolo corta na gente, a gente vai abrir mão de muita coisa, a gente vai chorar, irmão. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu faço tudo certo, mas a perseguição está aguda, meu irmão, realmente Deus vai permitir isso. Ele vai permitir porque é no fogo que o ouro é forjado, e quanto mais calor, mais o ouro é puro. Você vai ver que partes do Senhor, da parte da estola do Senhor é de ouro, os pés, você vai ver que a santidade faz parte, é o processo. É o processo, não é só luta não, irmão, tem muita vitória. Tem muita vitória para quem peleja, para quem é fiel, para quem serve. Às vezes você está servindo hoje, não está vendo o resultado hoje. Mas esse resultado às vezes vai aparecer 10, 15 anos depois. 10, 20 anos depois. Foi citado aqui na apresentação. A mãe da pastora Marta, serva do Senhor, a tataraneta dela está aqui. Ela plantou, ela orou, ela se colocou, ela entregou, ela renunciou, ela abriu mão. E hoje ela colhe o fruto daquilo que ela plantou em morte. Ela já morreu, mas está colhendo fruto. Até na velhice darão fruto, está dando fruto até depois de morta. E nós fomos chamados para isso. Até depois que nós partimos, nós continuaremos dando fruto, irmãos. Abraão continua dando fruto até hoje. Noé, através da palavra, e tantos outros. Então o Senhor vai recompensar. O Senhor vem, eis que cedo vem, e a sua recompensa está com ele, o seu galardão, a sua recompensa para quem dá o seu testemunho, a quem é servo, está com o Senhor. Ele vai buscar a sua igreja e vai recompensar aqueles que são fiéis. Creia nisso. E essa palavra é a palavra do Senhor, está empenhada sobre a igreja. E assim eu ensino essa ministração da manhã, em nome de Jesus.